Em 1899, 4 jornalistas da cidade de Denver, nos Estados Unidos, conspiraram para derrubar a muralha da China. Eles quase conseguiram, literalmente, atingir o objetivo. A verdade dos factos foi a seguinte. Os senhores Hall Stevens, Jack Tourney, John Lewis e Harold Wiltshire, que representavam 4 jornais da cidade de Denver, o Times, o Post, o Republican e o Rocky Mountain News, encontraram-se num sábado à noite na estação de comboios de Denver. Tinham sido enviados para ali, pelas suas respectivas edições de jornal, para captar alguma notícia que pudesse sair na manhã seguinte. Mas o facto é que não apareceu ninguém naquele sábado à noite, nenhuma celebridade na cidade de Denver. E para estes homens, não haver nenhuma notícia era má notícia. E então, eles resolveram reunir-se num bar de um hotel e ali foram, como se costuma dizer, afogar as mágoas e pensar o que é que poderiam escrever para a edição de domingo de manhã. Até que o deles, o Sr. Hall Stevens, teve uma ideia. Olha, porque é que nós não inventamos cada um uma história? E assim, pelo menos, amanhã sai qualquer coisa. E enquanto pensavam, beberam mais uns copos. E um outro teve uma outra ideia. Eu acho que essa ideia de inventar uma história é interessante. Mas nós não podemos inventar 4 histórias. Era melhor inventarmos uma história, os 4, e escrever a mesma história, com as suas nuances próprias. O terceiro, de entre eles, ainda foi mais longe, depois de mais alguns copos. E ele disse, já sei, vamos inventar uma história, mas não pode ser uma história local. Tem que ser uma história de uma região distante, para não se poder verificar a história. E eu já sei o que é que nós vamos fazer. Nós vamos contar a história de um país distante, a China. Vamos dizer que esta noite, 4 engenheiros norte-americanos pararam em Denver e passaram aqui a noite para continuarem o caminho para a Califórnia, de onde apanharam um barco para a China. Eles vão demolir a Grande Muralha. E o Hall Stevens, um bocadinho cético, ele é que tinha dado início à coisa, mas agora isto estava a correr mal. Ele diz, mas porquê é que os chineses querem derrubar a muralha da China? Diz o Jack Tourney, porque eles querem abrir-se ao comércio internacional. E, portanto, para se abrirem ao comércio internacional, vão fazer isto como um gesto simbólico de derrubar as suas antigas tradições. E assim foi. Eles saíram desse bar e foram a um outro hotel, o Hotel Windsor. Ali, eles preencheram no Hotel Windsor 4 nomes fictícios no registro de entradas do hotel. Instruíram o recepcionista para que se lhes perguntassem o que é que tinha acontecido aquela noite. Eles dizerem que naquela noite 4 engenheiros tinham dado entrada ali, tinham sido entrevistados por eles e dirigiam-se para a Califórnia para apanhar depois o barco para a China, para destruir, evidentemente, a Grande Muralha. E no dia seguinte, na manhã seguinte, os 4 jornais de Denver publicaram esta história. No Times até vinha a notícia que dizia o seguinte: a Grande Muralha da China é condenada. Pequim procura o comércio mundial. É claro que a história era uma invenção imaginada por 4 homens meio ébrios para se desarrascarem de um acontecimento que nunca tinha tido lugar. Mas o facto é que a notícia saiu em Denver, saiu depois nos Estados Unidos, saiu na Europa e, imaginem, chegou à China. E quando a história chegou à China, os chineses não ficaram muito contentes. Alguns ficaram descontentes e uns deles ficaram enraivecidos. Em particular, os membros de uma sociedade secreta que tinha como objetivo preservar as tradições chinesas e que estavam contra a proliferação de ocidentais na sociedade chinesa. Esta sociedade secreta invadiu as representações das embaixadas ocidentais e mataram centenas de missionários.
E isto levou a que 6 países ocidentais invadissem a China com 12 mil soldados para proteger os seus concidadãos. O que se seguiu foi um banho de sangue. E ficou conhecido como a revolta dos Boxer, ou dos Yehuan. E isto é um facto da história. E vocês estão a ver como é que uma sociedade se pode desgovernar a partir de factos que nunca aconteceram. De uma invenção de 4 homens numa cidade para preencher uma notícia da qual eles tinham falha de imaginação. Nos últimos tempos, nós temos assistido a como é que se pode assistir a uma sociedade desgovernada. Ficámos a saber, por exemplo, que uma potência como os Estados Unidos tanto emite comunicados oficiais pelos canais regulares da Casa Branca como pela rede do Twitter. E agora nós não sabemos, que afinal de contas, qual é a rede oficial de comunicados da Casa Branca. Ficámos a saber também que os nossos amigos da Catalunha continuam desgovernados. E ficámos a saber outras coisas sobre outros países. Governação é algo importante. E hoje que nós consagramos alguns diáconos e diaconisas, e hoje que nós, como igreja, vamos trabalhar o nosso plano de ação, eu pensei que talvez fosse uma boa altura para nós falarmos como podemos governar segundo o Espírito. E por isso eu convido-vos a abrirmos as nossas Bíblias. No livro de Gênesis, no capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50. E podermos ler os versículos 15 ao 18. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 18. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte. Assim direis a José: perdoa, rogue-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. E se os irmãos continuarem a ler, no versículo seguinte, José faz uma pergunta: não temais? Acaso estou eu em lugar de Deus? Esta é a questão que José coloca aos seus irmãos, que vêm invocar este argumento após a morte do pai. A situação aparentemente é crítica, porque tendo desaparecido daquela família, que se nós lermos o relato que está para trás, não era uma família muito funcional, era aquilo que nós diríamos uma família disfuncional, tendo morrido o único elemento que era capaz de trazer alguma coesão, alguma paz àquela família, os irmãos de José agora perceberam que a coisa podia correr mal para o lado deles, sobretudo que eles estavam diante do irmão que eles tinham expulso de casa e que agora era nem mais nem menos do que o primeiro-ministro da maior potência do mundo. E era normalíssimo que ele se quisesse vingar daquilo que os irmãos lhe tinham feito. O que este relato nos traz é uma pergunta que nas sociedades democráticas não se coloca, mas que se coloca nas outras sociedades não democráticas e que se coloca na Igreja. Pode a igualdade rimar com a fraternidade? Nem sempre é fácil. E há sempre que perceber que para a igualdade rimar com a fraternidade há um preço a pagar. E é preciso que nós estejamos dispostos a pagar esse preço. E foi isso que fez José. Quando nós olhamos a história de José, ela resume-se numa coisa muito simples. A um dado momento da sua vida, e esta é a resposta de José, José compreendeu que Deus o estava a utilizar para pensar no benefício não no seu próprio, mas no benefício das gerações seguintes. Foi isto que aconteceu quando ele é chamado por Faraó
para interpretar um sonho bizarro que os grandes cientistas e psicólogos e sociólogos e outras coisas, enólogos, que eu agora não menciono aqui, não conseguiram. Como é que sete vacas magras comiam 7 vacas gordas e não engordavam? E 7 espigas magras devoravam 7 espigas gordas e não engordavam. E quando José é chamado, ele não apenas diz que Deus tem a capacidade de interpretar o sonho e interpreta o sonho, como ele dá a solução do caso. E como ele diz, bom faraó, agora que tu tens o sonho, agora que tu tens a solução, falta-te uma última coisa. Escolher a pessoa acertada para colocar no Egito os meios necessários para superar esta crise. E o faraó olha para aquele homem e diz, mas não preciso escolher mais ninguém, está neste momento à minha frente. E José percebe naquela altura, eu creio que é naquela altura que ele percebe que toda a sua vida, todas as peripécias pelas quais ele passou, faziam agora sentido. E nesse momento, José abdicou dos seus interesses pessoais para adotar os interesses pessoais de um povo idólatra. E ele lutou para salvar aquele povo idólatra, porque ele percebeu que a vontade de Deus era salvar aquelas pessoas. E ao salvar aquele povo idólatra, ele salvou a sua família. E quando José, neste momento, tem ali diante dos irmãos, ele se calhar está-se a lembrar de que havia alguns anos atrás que ele tinha sonhado uns sonhos. E que nesses sonhos havia o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam. E ele lembra-se que o seu pai e os seus irmãos ficaram indignados com esses sonhos. E que lhe perguntavam, acaso virás tu a reinar sobre cada um de nós? Então, mas o mundo vai-se virar ao contrário. Isto não é o primogénito que governa toda a gente, agora é o mais novo. E talvez José naquele momento tenha pensado nesse sonho. Mas normalmente ele tomou a sua decisão. Estou eu em lugar de Deus. Ou seja, eu posso exercer a minha vingança. Posso. Mas isso beneficiaria as gerações seguintes? Isso traria benefício à família que Deus quis construir a partir de Abraão? Isso faria do povo de Israel, tal como nós estamos aqui, divididos, é verdade, cada um com as suas personalidades, cada um com as suas vontades próprias, cada um às vezes pronto a destroçar-se um ao outro, mas isso acrescentaria algo a nós como povo. E mais uma vez, José nesta pergunta faz aquilo que um célebre pastor chamado James Freeman Clarke afirmou, e que é verdade em qualquer circunstância, tanto na sociedade como na igreja. Ele dizia, o político pensa nas próximas eleições, o homem de Estado pensa nas próximas gerações. E nós encontramos este mesmo fenómeno na sociedade e na igreja. Nós temos muitas vezes pessoas na igreja que pensam nas próximas nomeações. E temos na igreja pessoas que pensam nas próximas gerações. E José mostra-nos que qualquer cristão, aquilo que ele pensa, ou aquilo que ele deve pensar, é nas próximas gerações. A ideia de alguém sábio, inteligente, capaz de saber definir o projeto divino para a sociedade, já tinha sido mencionado na Bíblia. E nós podemos ver isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, nos versículos 1 a 5, os irmãos têm o projeto do governador ideal. É uma passagem muito conhecida, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5. E diz-nos, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra.
Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade, o cinto dos seus rins. E este era o projeto do Messias. E este era o projeto que a Bíblia tinha para aquele que deveria governar o seu povo. Ora, nós temos justamente na história bíblica 3 reis sucessivos que vão dar-nos 3 maneiras diferentes de governar o povo de Deus, onde só 2 são possíveis. E segundo aquilo que nós lemos, Deus gostaria que o seu povo fosse dirigido com inteligência e com sabedoria. Ora, nós encontramos na história de Israel 3 reis sucessivos que vão dar-nos 3 mostras de governação do povo de Deus. O primeiro deles é Saúl. E os irmãos sabem que Saúl é escolhido por uma razão muito simples. O homem era alto. É verdade. O homem era alto. E ele é escolhido, mas ele só passa a exercer a sua realeza a partir de um momento dramático na história do povo de Deus. Se vocês forem a 1 de Samuel, capítulo 11, também, nós não vamos ler, mas se vocês forem ali, vocês encontram uma situação digna do tempo dos juízes. O rei amonita Nahash, que significa serpente, resolve atacar uma cidade, Rabes Gilead. Ele ataca a cidade, ele cerca a cidade, e a cidade percebe que não tem qualquer hipótese. E, portanto, antes de morrerem todos, eles dizem, olha, nós aceitamos que tu governes sobre nós, diz-nos só o que é que nós temos que fazer. E ele diz, eles dizem, nós seremos teus escravos. De acordo, diz o Nahash. Mas há ainda uma condição a cumprir. O olho direito de cada cidadão é vazado e depois vocês podem ser meus escravos. A partir daí, os habitantes de Rabes Gilead mandam um emissário a Saúl. E Saúl tem que reunir 12 tribos. Vocês sabem o que é que ele faz. Ele arranja um boi, despedaça o boi, manda uma parte para cada uma das tribos e diz, assim se fará àquele que não se juntar em mim em batalha. E as tribos coligam-se, todos eles amadores. Não estamos a falar de reis profissionais, mas a verdade é que com aquele exército de amadores, Saúl expulsa Nahash. Ele vence o rei amonita. E a partir desse momento, as tribos congregam-se e elegem rei Saúl. Ou seja, Saúl adquire o direito de rei no campo de batalha. Adquire o seu sucesso. E nós, normalmente, ainda hoje, tanto na sociedade como muitas vezes na igreja, achamos que deve governar aquele que deu provas de sucesso. E instauramos uma coisa que se chama a sucessocracia. E se vocês falarem na história de Saúl, já agora, esta situação liga o início e o fim da história de Saúl. Saúl, que adquiriu o seu direito de realeza num campo de batalha, vai perder a sua realeza num campo de batalha. E os únicos homens que vão libertar o corpo de Saúl e dos seus filhos da cidade de Bet-Shan são os cidadãos de Rabes Gilead. O homem que sucede a Saúl é David. E nós vamos encontrar David numa situação também dramática para o povo de Israel. Os filisteus resolvem fazer guerra ao povo de Israel e aparece ali um senhor que é mais alto que Saúl. Eu não sei se Saúl tinha 1,80 m ou 1,90 m, mas o Golias tinha 3 metros. É a altura a mais. E o povo de Israel estava incomodado. E, segundo as normas da época, o homem que devia combater Golias era Saúl. Porque se ele era o mais alto do povo de Israel, era ele que devia combater Golias. Mas o Saúl estava tão aterrado como qualquer um dos seus concidadãos. E quando Davi se apresenta, o relato bíblico faz apresentar as diferenças não entre Davi e Golias, mas entre Davi e Saúl. É que Saúl é o primogênito da sua família. David é o mais novo. Saúl é rei, David não é. Saúl é que devia combater, não era David. Saúl devia ter confiança em Deus, quem tem é David. E ele ainda tenta fazer uma coisa, bom, já que vais combater com o homem,
Pelo menos leva a minha armadura. E o David percebe que com aquela armadura é que ele não vai a lado nenhum. E isto é interessante. Porque sabem que no Antigo Testamento vestir a roupa de alguém é incorporar as características dessa pessoa. Logo, David percebe uma coisa. Temos 2 reis ali em campo. 2 reis. Um deles reina e um outro é ungido. E David sabe que se ele quer reinar, não pode ser um clone de Saul. Não pode ser uma continuação de Saul. Não pode basear o seu reinado na sucessocracia. E nós vemos que David derrota Golias, não com o poder das armas, mas com a confiança que ele tinha em Deus e com a inteligência. É verdade que as pessoas vão dizer depois: Saul derrotou os seus milhares e David as suas dezenas de milhares. Mas nunca confiem muito naquilo que as pessoas dizem. Hoje, elas dizem coisas giras a vosso respeito. Amanhã, elas far-vos-ão uma campa jeitosa. E a seguir a David, vem o outro rei. E eu gostaria de recordar-vos a experiência desse rei. No primeiro livro de Reis, no capítulo 13 e no versículo 9. Não se esqueçam do ideal de governação de Isaías 11. E agora em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9, nós temos um pedido de Salomão. E Salomão, quando percebe que ele é o rei, ele vai fazer este pedido a Deus. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? É engraçado numa coisa, tanto Saul como David alcançaram notoriedade num campo de batalha, mas os irmãos são capazes de mencionar as guerras do rei Salomão? Não encontram, é que não há. Salomão vai encontrar a notoriedade como rei na sala de um tribunal. Quando ele é capaz de discernir entre 2 mães qual era a verdadeira mãe daquela criança. E Salomão pede uma coisa a Deus: Senhor, eu quero dirigir este povo, mas eu só o posso fazer com inteligência, com sabedoria, vendo as coisas a partir da tua perspectiva e também vendo dentro. É que não basta ver as coisas do alto, é preciso ver dentro do ser humano. E ver dentro do ser humano é algo extremamente difícil. E se vocês forem ao versículo 28 deste capítulo 3, de 1 de Reis, diz-nos: quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A sabedoria que Salomão pediu a Deus foi o seu maior trunfo nos anos de reinado em que ele foi fiel a Deus. Não pediu riqueza, não pediu vitória sobre os seus inimigos, mas pediu o fundamento de tudo. A capacidade de ver acima das coisas e a capacidade de ver dentro do ser humano. E se vocês repararem, neste primeiro livro de Reis, no capítulo 3, nos versículos 5, no versículo 10 e no versículo 11, a palavra pedir aparece nestes versículos. O que significa que a inteligência que Salomão pede é uma inteligência aberta, uma capacidade de escutar que permita distinguir o bem do mal, que permita tomar distância em relação àquilo que se examina, que permita ver segundo a perspectiva de Deus. Este é o desafio que é lançado aos anciãos, aos diáconos, aos diretores de departamento, aos pastores. Ver segundo a perspectiva de Deus. E é o desafio mais importante que existe. Não é a sucessocracia. É ver e dirigir segundo aquilo
que Deus deseja. O antigo subsecretário de Estado norte-americano John Whitaker vinha de uma zona remota do seu país, de uma pequena aldeia. Para os irmãos terem uma ideia, aquela aldeia atinge o pico da sua população, como todas as aldeias no verão. E o pico da sua população naquela aldeia significa 9 pessoas. Normalmente tem 2. E então o John Whitaker foi ali uma vez para descansar e ele encontrou um dos 2 habitantes que lá estavam, a senhora Mildred, que já tinha cuidado dele quando ele era criança, e ele foi ali para pescar e descansar um bocadinho. E numa conversa em casa com a senhora Mildred, já com 85 anos, ele ficou a perceber que a senhora Mildred não fazia ideia onde é que era Washington. Não fazia nenhuma ideia. E ele viu que ela não estava a brincar. E então agora ele tentou-lhe explicar o que era Washington. Mas explicou-lhe da maneira errada. Ela queria saber Washington Casa Branca, o que é que eles fazem, quantos é que lá estão na Casa Branca. Então, mas quantos é que vivem em Washington, John? Diz-me lá. E o John disse-lhe, mais ou menos 2 milhões de habitantes. E a senhora Mildred ficou assim a olhar para o John e disse-lhe, vê só, John, tanta gente tão longe de tudo. Após este breve relato, nós percebemos uma coisa. O problema do mundo não é o sucesso. O problema da sociedade não é a democracia. O problema é que eles exercem a sua governação fora do contexto da qual Deus disse que ela deveria ser exercida. O problema da Igreja é se ela exerce a sua governação segundo os moldes do mundo. Porque só há uma maneira certa de governar o povo de Deus. Com sabedoria, com inteligência, com a capacidade de ver a partir de cima e de ver dentro. Sabendo reconhecer os sinais que Deus nos mostra. E sabendo perceber que aquilo que nós fazemos não tem a ver com a nossa geração. Tem a ver com as gerações seguintes. Tem com o preparar o futuro para as gerações seguintes. Tem com o entregar-se a si mesmo, a Deus, à Igreja e aos outros, fazendo com que o futuro dos que aí vêm seja mais risonho, mais luminoso, mais sábio, mais segundo o plano de Deus para a nossa e para a vida deles. Que Deus nos ajude como igreja, como oficiais de igreja e como membros de igreja a governar segundo o Espírito de Deus.